Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Mais um dia, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Devemos perseverar sempre em espírito e em verdade. O Espírito é que testifica a verdade. Aquele que segue em espírito, o Espírito Santo comunicando ao Espírito, o pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores através da obra que é o elo da perfeição. Porque para que ninguém se glorie de suas obras, e mesmo porque ninguém por si mesmo vai produzir os bons frutos. Aquele que não está segundo o Espírito Santo não produz os frutos dignos de arrependimento, para que possa alcançar os ramos como da videira verdadeira, aonde a única forma de se produzir os bons frutos. Ele disse, alguns produzirão 100, outros 60, outros 30 por um, através daquele que é único, o elo da perfeição. O seu espírito está pronto, experimentado em dores, da qual ele tem planos de nos acrescentar e não causar danos, nos fazer prosperar, porque através dele nós somos abençoados nas regiões celestiais. Sábio é aquele que abraça a árvore da sabedoria. Ele acaba sendo abraçado por esta própria sabedoria, aonde tudo lhe vai bem. Dia após dia ele persevera, segundo um irmão e amigo na diversidade. Assim ele nos ensina. Ele nos capacita dia após dia. A palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, os que aprovados. Porque logo quando vem as lutas, as perseguições, muitos são os que ficam à beira do caminho. Muitos são os que, ao invés de buscar o fortalecimento, acabam desistindo e ficam à beira do caminho. Da qual a palavra nos ensina que o mundo, ele causa as dores, as aflições da mesma forma. Mas aquele que está no mundo e não tem um auxílio daquele que pode nos fortalecer e nos capacitar, acaba perecendo, porque está sempre semeando segundo a própria ruína e destruição. Os dias lhes são abreviados. A palavra nos diz que se muitos não têm chegado nem a 70 anos, e alguns pela sua robustez chegam a 80, enfado e canseiro. Assim nos ensina a palavra do Senhor, porque não persevera, porque acaba acrescentando algo sempre nesta profecia, da qual a palavra diz que está rumo à condenação, porque ele acrescenta as pragas descritas nessa profecia. Aquele que retira algo, assim como muitos falam em seu nome, mas não anunciam a verdade, que é em espírito e em verdade, ele disse: riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida, da qual não se alcança, por conta do espírito do erro, o espírito mundano. Aonde não há revelação, o povo se desvia, são caminhos sinuosos, não se opera segundo o espírito reto, inabalável, do qual dia após dia nós somos aqueles que demonstramos pelo bom proceder. A uns é dado palavra de sabedoria, da qual Jesus já dizia para aqueles religiosos daquela época, que ele incansavelmente nos ensina. Religião é o religar, a ligação
do homem perdido no jardim do Éden, que a única forma de haver esta ligação, a dependência novamente, é segundo aquele que é manso e humilde de coração, aquele que depende do Pai a todo momento e nos ensina a ter a dependência daquele que dependeu e que nos conduz até Ele, seja através das boas atitudes, aonde Ele dizia: vós apropriaste da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, porque não entram pela porta. Ele é a porta, aquele que bater encontra, aonde muitos a porta da graça lhe foi fechada, bate e não entra, e ainda quer desencaminhar a muitos, né? Porque temos que ter a chave da sabedoria, assim como demonstrar pelo bom entendimento que é desviar do mal, como ouvinte e praticante, porque aquele que é meramente ouvinte, ele ilude-se, engana a si mesmo. Lembrai-vos dos anciãos, que ele dizia: façais o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam. Porque se não tem o Filho, não tem a purificação, não tem a santificação, ele é aquele que nos purifica, que nos santifica, aonde proclamam três, que é um só. A água, que é a palavra transformada no vinho novo, no vinho definitivo, Espírito, o Espírito. A água, que é a palavra, o sangue e o Espírito, proclamam que é um só, assim como Ele e o Pai fez em um só, o Emanuel, Deus é conosco, aonde os anjos proclamam, né, a sua glória. Ele, feito um pouco menor que os anjos, se tornou mediador não somente entre Deus e homens, mas também entre os anjos. Ele disse: de agora em diante, os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. E assim, em mais um dia, perseveramos, demonstrando pelo bom proceder, porque está escrito: aquele que estiver santificando, santifique-se mais ainda enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se mais ainda enquanto há tempo. Mas também nos diz que nos últimos tempos, pelo esfriamento do amor, muitos não iriam dar ouvido a essas palavras, assim como ele ensina. Aquele que tiver tempo, surge-se mais ainda enquanto há tempo. Porque são os dias maus, dias de esfriamento, dias de apostasia, onde o povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Muitos não iriam compreender o que está acontecendo por conta da cegueira, da incredulidade. Mas aquele que tiver sabedoria sabe o que o Senhor está a operar. E em mais um dia contemplai quão grande é o seu agir sobre toda a terra. Ele é aquele que derruba a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos, porque está escrito: a minha casa é casa de oração, não fazeis dela de comércio, de covil, de ladrão e salteadores. Ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes que perseveram, aonde essa sabedoria é para que os dias vão bens e longos nessa terra, e anunciar para aqueles que estão cativos, as cadeias lhes sejam abertas, para que haja cura, libertação e alcance repouso para sua alma, vida com abundância, tanto nesta vida como na vindoura. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.